Um dos capítulos que mais me deu trabalho e mais me emocionou na elaboração de Cabo de Guerra, que conta a história da luta da governadora Ieda Cruz contra o eixo do mal, um dos capítulos que mais me emocionou e mais dificuldades me causou foi justamente o capítulo que tratou da morte de Marcelo Cavalcante. Marcelo Cavalcante era o secretário do governo do Rio Grande do Sul em Brasília. O Rio Grande do Sul tem essa coisa, de vez em quando nomeia um secretário lá em Brasília ou um chefe de escritório. Marcelo Cavalcante, no caso, era tinha um status de secretário de Estado. Foi nomeado pela governadora Ieda Cruz. Pois, no âmbito da chamada Operação Rodan, o Marcelo Cavalcante acabou virando um protagonista de primeira linha ali, porque ele foi bastante utilizado pelos adversários da governadora, sobretudo pelo delator Lair First. Lair First e Marcelo Cavalcante eram muito amigos. E eles armaram ali uma série de situações, o Lair armou uma série de situações envolvendo o Marcelo, inclusive. Uma gravação que foi depois usada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e aceita até pela Justiça Federal. Uma gravação, a gente vê claramente assim que aquela gravação ela foi feita submetida para que o Lair First conduzisse a conversa com Marcelo Cavalcante no sentido de fazer denúncias contra o governo Ieda Cruz. Aquilo ali está claro, foi uma montagem, a montagem é claríssima, a montagem. Então essa é uma das principais peças de resistência usada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal para, desde aquela época, já faz 7 anos, continuar acusando a governadora Ieda Cruz. Praticamente é a única peça que existe, assim, digamos, material contra a governadora. Bom, mas o Marcelo, num determinado momento, o que aconteceu? Ele foi encontrado morto no Lago Paranoá, em Brasília. Na época, o PSOL, a Luciana Genro, que na época era, como hoje, filha do então ministro da Justiça, Tarso Genro, que é quem conduzia tudo na Polícia Federal, inclusive a Operação Rodan contra a Ieda aqui. Essa Luciana Genro convocou uma entrevista coletiva de imprensa aqui e não teve dúvida, lascou que a responsabilidade pela morte do Marcelo era da Ieda e das forças que o apoiavam. Isso foi um escândalo na época. Examinado isoladamente, só isso aí até parece que não era um escândalo tão grande, mas acontece que todos os dias eram criados factoides contra o governo e tudo reverberado assim ad nauseam pela RBS. Pois bem, quando eu fui elaborar o livro, eu entrevistei familiares do Marcelo Cavalcante, principalmente o irmão dele, o Marcos Cavalcante, que é um rapaz bem articulado. Conversei com a filha, inclusive, do Marcelo Cavalcante também. Enfim, entrevistei dezenas de pessoas, consegui uma cópia capa a capa do inquérito policial sobre a morte do Marcelo Cavalcante e li aquilo tudo atentamente, as fotografias, inclusive fotografias assim que me deixaram muito chocados, do Marcelo morto, inchado à beira do Lago Paranoá. Li todo aquele inquérito com atenção, estudei, examinei o laudo cadavérico, o trabalho da perícia. Nunca ficou muito claro para mim, como não ficou nem mesmo para a polícia, se ele tinha se suicidado ou se ele tinha sido morto. O fato é que a própria família do Marcelo Cavalcante, com quem eu tenho conversado muito, sempre, agora mesmo acabei de conversar, acha que o Marcelo não tinha motivos para se matar. Ele foi assassinado, e que foi assassinado por adversários da governadora Ieda Cruz, que queriam calá-lo, já que ele estava sendo chamado para falar na Polícia Federal e ia desmentir toda aquela trama que tinha sido montada no âmbito da Operação Rodan. E pressionado, ele não teria recuado e teria sido morto, porque esse é o caso, que eu conto isso em detalhes nesse meu livro aí, Cabo de Guerra, que são 499 páginas. Se você quiser conseguir um exemplar, eu ainda tenho.
Basta mandar um e-mail ali para polibio.braga@uol.com.br. Custa R$75. Né? Os 2.000 exemplares que eu fiz da primeira tiragem praticamente esgotaram, eu tenho alguns exemplares ainda. Bom, eu estou falando nisso aí tudo por quê? Porque nesta segunda-feira de carnaval, é o 6º aniversário da morte do Marcelo Cavalcante. Eu estou colocando isso no meu site, inclusive essa informação. Eu falei com os familiares do Marcelo ainda há pouco, e eles me comunicaram que às 19 horas dessa segunda-feira, em Brasília, seria realizada uma missa pelos familiares em homenagem a ele, pelo 6º ano. Né? O fato é que continua essa incógnita até agora, né? Quem matou o Marcelo Cavalcante? Né? Quem você acha que matou?